Vivemos acelerado, mas sem oração. Salmo 121, verso 2 diz assim: O meu socorro vem do Senhor, do que fez o céu e a terra. Nós vivemos em ritmo acelerado, não é? A nossa cultura nos ensina a sacrificar tudo, inclusive a nossa saúde. Você pode estar achando estranho eu falar sobre isso em tempo de quarentena, afinal, o que muitas das vezes nós precisamos fazer é ficar em casa, não é? Mas isso é para que nós possamos refletir as coisas que nós fazíamos antes e que agora nós precisamos pensar melhor em tempo oportuno. A geração fast food, essa geração rápida que nós vivemos, que precisa fazer tudo a qualquer momento, na hora que quer, e ainda mesmo assim reclama que não faz nada, acaba terminando sem fazer nada, não é? Quantas das vezes nós terminamos o nosso dia de 24 horas, e o Uriel fala por experiência própria, e diz que acabei não fazendo nada. Não terminei a metade da minha lista no Evernote ou no meu bloco de anotação. Com toda essa correria do dia a dia, nossa geração tem acreditado que a oração é algo que deve ser feito apenas na igreja. E esse período de pandemia tem nos mostrado a importância da igreja, não é? Que saudade ver os irmãos, cumprimentá-los e ver a igreja de Cristo louvando a Deus na celebração da ceia do Senhor, não é? Nós vivemos acelerados, mas sem oração. Nós muitas das vezes deixamos a nossa oração de lado, a nossa conversa com Deus de lado. E falamos com Cristo, falamos com Deus apenas na igreja. E agora que não temos igreja, o que nós temos feito? Nós temos continuado falhando? Ou por medo e angústia nós temos falado com Ele a todo instante? Quando nós nos colocamos diante do Criador, nós precisamos lembrar que as nossas dificuldades são menores que Ele. Assim como nós precisamos orar, agradecendo por tudo que Ele nos dá. E nós, muitas das vezes, começamos cegamente a achar que o nosso ritmo acelerado vale mais do que as nossas orações e petições diante de Deus. Como cristão, nós devemos alimentar a nossa caminhada com fé. E nós vivemos um bom período para alimentarmos a nossa fé, não é? E para isso nós precisamos ter momentos de leitura das Escrituras. E esse momento que nós estamos vivendo é propício para isso. Você viu que grande oportunidade, você que tem filho e está me ouvindo, de fazer um culto doméstico, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos? Deixar de depositar só no tio da escola dominical, ou na tia da escola dominical, ou no tio do culto infantil, ou na tia do culto infantil, a responsabilidade de levar o evangelho aos seus filhos? Lembre-se, a responsabilidade do discipulado da sua família é sua. Você, como sacerdote do lar, precisa ensinar os seus filhos e a sua esposa o evangelho. E esse momento que nós temos vivido é um momento propício para isso. O momento de nós fazermos culto doméstico, de nós ouvirmos canções e hinos que nos levam a ver Cristo e a mostrar aos nossos filhos, à próxima geração, o quanto Cristo é o Senhor de tudo, mesmo quando nós temos medo. Se você precisa de material, nós temos muito material disponível na internet. Acesse lá o site perguntarnoofente.com/devocionais, que você vai ter roteiro para culto doméstico e roteiro para culto infantil. Todos os dias eu disponibilizo material para isso. Então, use esse tempo que você tem hoje. Não para viver acelerado, afinal nosso ritmo diminuiu muito. Não para viver sem oração, afinal nós temos muito tempo para orar. Mas para ensinar a sua família a oportunidade que nós temos de glorificar a Deus. Ler as Escrituras, fortalecer as nossas convicções de que Cristo é Senhor das nossas vidas. Fortalecer o nosso coração, que a oração é o combustível do cristão, para que nós sempre venhamos lembrar do Senhor das nossas vidas. E que é diante dele que nós precisamos colocar as nossas necessidades. Afinal, somente Ele pode suprir todas as coisas. Somente Ele pode suprir aquilo que eu e você precisa. Nós não podemos cair no erro de olhar para Deus pelo que Ele nos pode dar. Afinal, esse medo que nos aflige pode muitas das vezes criar em nós uma falsa fé. Eu não estou falando que você vai ser um apóstata. Eu estou falando que você vai ter uma fé por medo. E o nosso intuito como cristão não é ter fé por medo, mas é olhar para a pessoa e obra de Cristo e então vermos em particular
a tranquilidade que nós podemos ter. Não porque Ele vai suprir tudo aquilo que queremos, mas porque Ele vai suprir tudo aquilo que precisamos. Nós podemos nos deleitar nos planos dEle, porque sabemos que os planos dEle são melhores do que o nosso. Leia, ore e pense no que Deus fez por nós. Você parou para pensar tudo que você pensou em fazer durante esse ano? Ou tudo aquilo que você anotou no mês de janeiro no seu caderninho, ou mesmo na sua mente, de como seria seu 2020? Muitas das coisas que você e eu anotamos ali não aconteceram e não acontecerão. Afinal, nós estamos vivendo um tempo de nós pensarmos que nós não precisamos viver acelerados para nós, mas que nós precisamos viver para Cristo. Lembre-se que é somente assim que nós podemos descobrir a beleza irresistível do nosso Criador. E o quanto nós precisamos buscar Ele, viver por Ele, como igreja e como família. A igreja do Senhor, a comunidade na qual nós vivemos, precisa lembrar de Cristo. Espero que você também esteja com saudade de viver acelerado, mas na igreja, para Cristo. Eu confesso que também sinto falta de viver acelerado lá fora. Afinal, a correria do dia a dia parece que traz mais emoção, não é? Mas lembre-se, a emoção que nós precisamos é de nos lembrarmos sempre do Senhor que nós servimos. Então, eu queria ler com você uma oração. Eu peço que você feche os olhos e pense comigo sobre essas palavras. Oremos assim. Jesus, nos ensine o caminho da santidade todos os dias. Falhamos tanto e às vezes temos como ídolos nós mesmos, as nossas próprias forças. E em tantas vezes construímos orações tão bonitas, não é? Diante do Senhor nós colocamos tantas palavras belas, mas que não refletem a realidade da nossa vida e do nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a revisar nossas vidas. Ensina-nos a pensar melhor sobre quem nós somos e quem nós queremos ser. Temos editado a realidade, ajuda-nos então a assumir a nossa realidade verdadeira. Nos livra desse sentimento de querermos ser quem nós não somos. Que todas as vezes que nos encontrarmos debaixo de tentações e provações, que possamos saber que servimos ao Criador de tudo, inclusive ao Senhor que nos tirará dela. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.